Palmeiras supera o São Paulo com uma virada épica que nos faz rememorar o 4-3 contra o Botafogo. Um jogo, porém, marcado por erros de Abel Ferreira, erros gravíssimos de arbitragem e um segundo tempo avassalador do Palmeiras. Antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, lembrando que o canal é novo, então é muito provável que você não esteja inscrito, dê uma olhada nisso, né? Me ajude a chegar aos 500 inscritos, porque enquanto não monetiza, o YouTube dá uma minada, né, no alcance do canal. Peço que, além de se inscrever, que curta e comente, porque isso ajuda muito também para que o YouTube mande o vídeo para mais e mais pessoas e que a gente possa também trazer cada vez mais conteúdos aqui no Sai Jogando de forma geral, mas aqui sobre Palmeiras, né? Bom, vamos falar do jogo então. Palmeiras 3, São Paulo 2, um primeiro tempo para se esquecer, acho que abjeto, vexatório, Palmeiras não jogou absolutamente nada, o Crespo conseguiu anular tudo aquilo que tem de bom no time do Palmeiras que o Abel achou nesses últimos tempos, e o Abel não conseguiu contrapor de forma alguma a estratégia do Crespo para anular o meio-campo, né? Enfim, e passa por algumas coisas que eu venho falando aqui há muito tempo. Se você tem o Giai para utilizar, você faz saída de 3 com lateral e não coloca ele para jogar na frente. O Giai não te oferece nada ofensivamente. Veiga não tem condições de ser titular do time do Palmeiras, quiçá tem condições de ser reserva, né? Porque a gente viu que hoje em campo ele estava numa rotatividade muito abaixo do resto do time e a gente viu a diferença do Maurício no segundo tempo. O Maurício, inclusive, que teve uma função, que eu vou mostrar depois para vocês no campinho, que permite que o Alan entre como um lateral barra ala, mas num sistema de 2 zagueiros, não de 3, como ele vinha jogando. O Maurício teve uma função tática muito importante. Claro que não daria para fazer ela 90 minutos, mas também não seria necessário se não tivesse saindo perdendo por 2-0. Então a diferença que o Maurício dá para o time no segundo tempo em relação ao Veiga é gritante. Acho que esse jogo, né, é claro, a virada é maravilhosa, é épica, é um calmante, porque eu tava puto no primeiro tempo, né, então é realmente maravilhosa a virada, é incrível, ganhar de virada é uma delícia, né, contra o Botafogo foi a mesma coisa, um 3-0 no primeiro tempo que dava vontade de se jogar da sacada, mas no segundo tempo o Palmeiras vira por 4-3, né, então é muito gostoso quando apesar do mau início a gente consegue virar. De todo modo, aqui o meu papel não é simplesmente elogiar ou falar mal, é analisar o jogo. E ao analisar o jogo, a gente precisa entender que existem erros que precisam ser consertados, que precisam ser enxergados pelo Abel Ferreira para que não se repitam, certo? Eu acho que o jogo de hoje ele grita que Veiga não pode ser titular do time do Palmeiras em hipótese alguma. E além disso, além dele ter sido titular, o Abel Ferreira fez algo que para mim é indesculpável. Quando você tem o Andréas Pereira e você coloca o Veiga fora de ritmo, sem jogar bola, para bater escanteio e falta, a gente viu o nível da cobrança de falta do Andréas Pereira no segundo tempo. Ele quase fez um gol olímpico. Esse é o nível do jogador que o Abel Ferreira simplesmente abdicou no primeiro tempo, porque ele colocou o Veiga para fazer ali a função de meia e para bater escanteios e faltas. Isso é inaceitável, é um erro inaceitável, que poderia ter custado a disputa do título do Brasileirão. O Palmeiras conseguiu no segundo tempo reverter, mas não é sempre que vai conseguir reverter, então eu tenho que vir aqui e mostrar os erros do Abel Ferreira. Esse jogo ele foi muito mal. E aí vocês podem falar, bom, mas no segundo tempo a gente vai chegar lá. Mas no segundo tempo o Abel fez o óbvio. Ele tirou o Murilo, que fez uma partida ridícula, talvez a pior dele pelo Palmeiras, e vem jogando muito mal. Ele tira o Giai, que fez mais uma partida ruim, e eu não culpo 100% o Giai, porque já falei algumas vezes, se você for querer que o Giai te entregue algo ofensivamente, você vai se frustrar. É você querer que o jogador te entregue algo que ele é incapaz. É você colocar o Veiga para ser zagueiro, não vai entregar. E aí não dá pra culpar o cara, entendeu? Então o Giai tá mal, mas o Abel tem exigido dele uma função que ele não tem capacidade de entregar. Então, e mais uma partida bastante fraca e insegura do Everton. O Everton, o primeiro gol, assim, tudo bem, o Murilo fez uma coisa ridícula, inaceitável. Ele não tem qualidade para sair jogando do jeito que ele acha que ele tem. Ele erra o passe, ele continua correndo para frente, deixa um mar aberto às suas costas, e aí o meia do São Paulo, não lembro agora quem que foi,
dá um belo passe pro Luciano, né? Então, é claro que a jogada inteira, a culpa, né, do 1 contra 1, de chegar ao 1 contra 1 contra o Everton, é do Murilo. Só que a saída do Everton é ridícula. Eu não vejo isso nem em futebol amador. É ridícula. O Everton, o goleiro do nível do Everton, não pode fazer o que ele fez. Né? Então, mais uma vez, a culpa principal é do Murilo. Porque o Luciano poderia sair no 1 contra 1 contra o Everton e driblar ele, e dar uma cavadinha, e fazer o gol. Quem teria mais chance de se dar bem ali no 1 contra 1 era o Luciano, não o Everton. Mas a gente precisa entender os sinais que o Everton tá dando. Ele tá dando sinais de insegurança. É um jogador que não tem capacidade hoje de ser titular num momento decisivo da temporada. Ah, mas o Carlos Miguel tem? Não sei. Não sei. Não jogou pelo Palmeiras. Mas o que eu sei, a única coisa que eu tenho certeza é que o Everton não tem condições. Infelizmente, porque é um bom goleiro, mas não tem condições. E não foi só ali, numa jogada bem próxima dessa, ele vai disputar, acho que com o Luciano ainda ali perto do escanteio, o escanteio direito da defesa do Palmeiras, e ele quase se complica mais uma vez. No segundo tempo, ainda no primeiro tempo, no primeiro gol, né, no segundo gol, aliás, a bola passa entre o Everton e o Murilo e os dois ficam olhando a bola cruzando a pequena área. Isso não é inaceitável, gente. A pequena área é do goleiro, seja por baixo, seja por cima. Ele tem que sair, que ele erre, mas ele precisa sair. Porque se ele não sair, a chance de ser gol, seja contra, seja por bate-rebate, ou seja como foi com uma finalização, é muito grande. O Everton tem se mostrado muito inseguro. Ele não consegue ganhar uma bola na pequena área, nem pelo alto, nem pelo chão. No final do jogo ainda, o Luciano, né, numa cabeçada do Arboleda pro Luciano, cruzada na área, o Everton, numa bola que era bastante simples, o Luciano não conseguiu rebater, tudo bem que é uma jogada rápida, ele rebate pra frente. Era uma bola fácil de você rebater para escanteio, de você rebater pro lado. Ele rebate pra frente e a sorte é que o Fux estava ali, ou o Gomes, não me lembro agora, para tirar a bola da área. Então o Everton é um goleiro inseguro. Não tem condições de ser o número 1 do Palmeiras no momento mais decisivo da temporada. Eu sinto muito, mas não tem como. Isso é gritante hoje. A mesma coisa pro Veiga. Não joga na mesma rotatividade. Ele joga um esporte diferente. O Veiga não joga o mesmo esporte que os outros 21 jogadores em campo. Não tem condições. E aí o terceiro ponto é o Murilo. Né? O Murilo não sabe jogar bola desde que ele voltou da lesão. Ele não consegue entregar defensivamente, ele não consegue entregar ofensivamente, ele tá muito mal. E aí você, até, não briguei, né, mas discuti, assim, de um ponto de vista positivo, né, uma discussão positiva, sobre Fux e Murilo. Eu não fui defensor do Fux aqui no Palmeiras. Só que hoje é muito claro que quando o Fux entra, o Palmeiras ganha muito. Tanto na saída quanto defensivamente. O Fux, como eu venho falando, é um jogador que tem problemas defensivos. Mas se você compara o Fux ao Murilo, ao Mikael, ao Benedetti, não tem comparação. O Fux é muito mais jogador que esses caras. Ele é muito mais jogador com a bola no pé e ele tá melhor defensivamente que o Murilo, que ao meu ver ainda é até melhor defensivamente, mas idealmente. Eu não posso falar do Murilo do ano passado, tenho que falar do Murilo de agora. E o Murilo de agora é pior do que o Fux, inclusive defensivamente. E o segundo tempo mais uma vez mostrou isso. O Fux entrou, não por acaso, o Palmeiras conseguiu ganhar o meio de campo. Porque o Aníbal consegue um pouco pra frente sem perder qualidade na primeira saída de bola, porque você tem o Fux com um belo passe. Isso é inegável, o Fux tem um bom passe. Não é o principal de um zagueiro? Não é. Mas ele tem um bom passe e dá pra você se aproveitar disso. Como o Abel se aproveitou no segundo tempo, com o Fux. Outra coisa, né, e aí só pra dizer por que eu não acho que é mérito do Abel as mudanças. O Abel tira 3 jogadores que eram óbvios de se tirar. Murilo, que não tinha condição de continuar no jogo, Veiga, que não entrou em campo, e o Giai, que ou você usa ele defensivamente, ou você não usa, porque é um jogador a menos se você quiser que ele vai fazer fundo de campo. E aí o Abel faz o quê? Tira esses 3 jogadores que não tinham nenhuma condição de estar em campo, não deveriam ter sido escalados como titulares, né, nem contra o São Paulo, muito menos contra o São Paulo em casa, mas nem em jogos em casa. E aí ele coloca o Alan pela direita, né, numa função que ele já fez, inclusive saiu do time fazendo essa função no melhor momento da carreira dele pelo Palmeiras, fazendo a ala, né, e aí ele vai fazer a ala num sistema de 2 zagueiros, não de 3, porque o Palmeiras está com 2-0 contra. Né, então você precisa arriscar. Você, ao invés de colocar um sistema de 3 para soltar os alas, você solta os alas do mesmo jeito e coloca um sistema de 2 zagueiros.
Preenche o meio de campo com Maurício no lugar de Veiga, descansado para jogar meio tempo, correndo igual um louco, fazendo uma função tanto de volante quanto de armador, e faz isso muito bem. Tira o Piquerez, que também vinha muito mal, não cheguei a falar do Piquerez, mas que vinha muito mal, e coloca o Jefté depois. Né? Você tem o Sousa no lugar do Felipe Anderson, um jogador que eu peço há bom tempo aqui, vai fazer o terceiro gol, e eu espero que ele vire uma chave depois desse terceiro gol. Né? Então o Abel ele vai fazer substituições para contrapor o óbvio, para desfazer as merdas que ele fez no primeiro tempo. Então hoje eu não tenho como elogiar o Abel. O Abel tem méritos por ter encontrado o time, isso é um fato. O time tá jogando muita bola e isso é mérito pura e simplesmente do Abel Ferreira. Ah, mas a gente vem falando isso há muito tempo, o Abel demorou para encontrar o time. Foda-se, ele encontrou. Encontrou no momento mais importante da temporada e tá jogando muita bola, isso é mérito de Abel Ferreira e sua comissão. Ponto. Depois disso, a gente tem que entrar nas questões também, porque não dá pra só elogiar, a gente tem que elogiar o que deve ser elogiado e criticar o que deve ser criticado. E o Abel tem mexido muito mal no time. Quando ele precisa contrapor uma ideia, ele não consegue. O Crespo o anulou no primeiro tempo. E era evidente que ele precisava fazer a saída de 3 com o Giai e soltar o Aníbal Moreno no meio de campo para retomar o meio de campo. Ainda que um meio de campo com Aníbal e Veiga seja um meio de campo de pouca associação. O Aníbal não é um jogador associativo, o Veiga é um jogador de transição. E aí você mata Andreas Pereira e Felipe Anderson, porque você coloca 4 jogadores de características diferentes, 2 associativos, um de transição e um de destruição. Você não consegue ter uma associação, fica muito fácil, porque você marca o Felipe Anderson, você nem precisa marcar o Andreas, porque ele não tem com quem se associar. Você entende qual que é o problema de você colocar o Veiga junto de Aníbal, ainda mais um Aníbal metido entre os zagueiros, nesse meio campo? O time perde, o time não consegue jogar, porque são jogadores que não vão bem juntos. Você quer jogar o Veiga hoje ele seria mais um jogador para segundo tempo, num jogo de transição, que você vai ter o contra-ataque, o Veiga pode jogar de frente pro gol só para arrematar, que é o que ele faz melhor. Por isso que ele tem entrado bem, né? Tem entrado e tem gerado números, acho que isso é o máximo que eu posso falar do Veiga, né? Tem tido uma assistência aqui e ali, um gol aqui e ali, né? Então, não dá, não funciona. O Abel errou, e errou também no jogo passado. Só que contra o Vasco é uma coisa. O Diniz tem um estilo de jogo que é muito. Que oferece muito ao estilo de jogo do Abel. É um tipo de jogo que facilita o Abel. Então, ainda que o Abel tenha perdido do Diniz, mas é um estilo de jogo, por quê? Porque o Abel se sente muito confortável fazendo pressão alta. E o Diniz oferece muito isso. E um monte de outras coisas. É um time técnico no meio de campo, mas nunca é muito físico. Então o Palmeiras conseguiu ganhar do Vasco, mesmo com o Veiga, jogando mal também contra o Vasco, né? Apesar de aqui e ali ter dado um bom passe, porque o Vasco é muito fraco. Hoje o Vasco sofreu com Vitória, foi 4-3 o jogo do Vasco e Vitória, uma zona. Então eu não tenho como vir aqui e elogiar simplesmente o Abel Ferreira no dia de hoje. Ele encontrou o time, ele merece os louros por isso, mas ele montou muito mal o time para hoje. Porque não dá para você jogar dessa forma fora de casa contra o São Paulo, contra um rival. Não tem como. Né? E aí entra uma outra questão que é importante, que é a panela do Palmeiras. O Everton não estar no banco, o Carlos Miguel não ter tido nenhum minuto de jogo até agora, é um escárnio. O Veiga ter entrado, passando por cima de Maurício, Alan, inclusive do Facundo, que tem muito mais números do que o Veiga no ano, e do Sousa, é um escárnio. O Veiga não mostrou nada esse ano para ser titular do time, na frente desses 4 jogadores, que os 4 jogaram muito melhor do que o Veiga no ano, inclusive no ano passado, né, em seus respectivos clubes. O Alan saiu do time muito no melhor momento da passagem dele pelo Palmeiras profissional. Não dá para explicar isso. E aí você entra com Veiga e com Everton. São jogadores que não têm condições de ser titular do Palmeiras hoje. Então eu sou obrigado a vir aqui e criticar o Abel Ferreira, porque hoje ele foi mal. E no segundo tempo, os louros não são dele, porque ele tira quem era para tirar e coloca quem era para ter entrado desde o começo do jogo. Né? E aí a saída do Giai, não é porque não deve se usar o Giai, mas a saída do Giai explicita como o que eu venho falando aqui está correto. Você tira o Giai e você coloca o Alan, que é um jogador ofensivo. Aí faz sentido você ter uma saída de 3 com o volante, porque você vai liberar um jogador que te oferece ofensivamente. E aí o Palmeiras ganha muito ofensivamente com o Alan e Maurício ali do lado direito. Isso era óbvio.
Não é que o Abel, nossa, contrapôs, entendeu o jogo do Crespo, conseguiu contrapor e ganhou. Não, ele fez o que era evidente. Se você vai liberar os laterais, que sejam ofensivos. Se você vai jogar pelo meio campo, criando com a bola no pé, que sejam com meias associativos. E aí quando você faz o óbvio, o Palmeiras vira o jogo. Não é por acaso. Não é por acaso. Você tirou o Piquerez e colocou o Jefté, que tem a mesma característica, né? Então um jogador ofensivo, só que entrou bem no jogo, diferente do Piquerez que estava mal. E aí também entra essa questão de sorte, né? O Jefté poderia ter entrado mal, e aí o treinador não tem como controlar isso, mas entrou bem e mudou o jogo, né? Junto com as outras mudanças. O Sosa entra e é um bom jogador, fui contra a contratação dele, não volto atrás em relação a essa opinião, mas uma vez que ele tá aqui, é um jogador que eu vou torcer muito por ele, porque é um bom jogador, é um jogador que eu acho que tem muito a trazer pro Palmeiras, um jogador único no nosso elenco, e faz o gol. E aí não tenho o que falar de Vitor Roque e Flaco Lopes, né, dois jogadores de altíssimo nível, que eu acho que dificilmente vão continuar muito tempo aqui no Palmeiras. Bom, vamos um pouquinho pro soft score, quero dar uma passadinha também no campinho antes de encerrar o vídeo. Só antes de chegar lá, queria pontuar, né, a última questão. Palmeiras foi amplamente beneficiado hoje pela arbitragem, tá? Então, eu não sou clubista aqui, eu não vou vir aqui pra falar que não foi pênalti, algo do tipo. Isso pra mim seria ridículo. Não acho que o Andrés deveria ser expulso, e eu explico rapidamente por quê. Ele estava com a posse da bola, né, então ele estava com a bola dominada, ele não vai com as travas da chuteira no jogador do São Paulo, ele tá com a bola dominada e o jogador o desarma, e é uma consequência do movimento as travas pegarem no pé do jogador do São Paulo, por ele não ter retirado o pé com tanta velocidade, né, eu acho que o amarelo cabe, mas não foi uma agressão, não foi uma jogada brusca, né, não foi jogo brusco, então pra mim não era pra vermelho. Agora o pênalti do Alan, gente, aquilo ali é algo assim, flagrante, sabe? Aquilo é uma coisa inacreditável. O árbitro deveria ter dado aquilo em campo. E eu que sou bastante contra intervenções do VAR para jogadas de contato, jogadas interpretativas, hoje o VAR deveria ter entrado em ação. Porque aquela jogada ali ela não é interpretativa. O Alan escorregou, foi sem querer, mas sem querer é falta. E foi um pênalti flagrante. E tava 2-0 pro São Paulo. E a gente sabe que o Everton não pega pênalti. Então assim, Palmeiras foi muito beneficiado pela arbitragem hoje. Bom, quando a gente vem aqui para o campinho para ver as posições médias, como a gente sempre faz, a gente vê como o Veiga ele vai disputar uma posição aqui com o Andréas. É muito parecida a posição dos dois, porque também o São Paulo empurra o Palmeiras para trás, logo depois que faz o primeiro gol, e você tem a necessidade de começar a criar desde trás. E a gente viu muitos momentos o Veiga fazendo essa função que a gente viu o Evangelista fazer, e receber essa bola de costas e ter que girar para continuar a jogada. Porém, o Veiga não tem condições nem físicas hoje, nem tem característica para isso, e foi muito mal no primeiro tempo. Não por acaso foi retirado no intervalo do jogo, né? Então, não faz sentido a entrada do Veiga nesse estilo de jogo. O Veiga nunca jogou bem como meia pela esquerda. Nem no auge pelo Palmeiras ele ia bem quando ele era descolado para a direita. A gente lembra disso principalmente quando ele era descolado para a esquerda, era pior ainda. O Andréas Pereira fazendo a função de 8, foi bem, é um jogador técnico, não vou dizer que ele foi bem, foi um jogador nota 6 hoje. Ainda acho que o Abel precisa potencializá-lo como ele conseguiu fazer com o Evangelista, e fez muito bem com o Evangelista taticamente. Piquerez foi muito mal, né? Já falei do Piquerez do Giai, não tem muito mais o que acrescentar aqui em relação à questão tática, né? A gente vê que isso daqui do Giai não dá pra aceitar, né? Você quer o Giai em campo, então ele tem que ser um terceiro zagueiro praticamente, né? Ele não vai ser um lateral ofensivo, não faz sentido, né? E aí, por conta daquilo que eu tava dizendo, o Aníbal jogando entre os zagueiros e o Veiga em campo, o Felipe Anderson tem que se centralizar para ajudar na associação, na criação de jogadas. Mas uma vez que você marca o Felipe Anderson e marca o Veiga, você não tem com quem jogar sendo o Andréas Pereira, né? Então você acaba com o jogo do Palmeiras. Foi muito simples pro Crespo anular o time do Palmeiras, simplesmente marcando 3 jogadores e se dobrando em cima do Vitor Roque. E aí você deixa o Andrés pegar na bola e fazer o que ele quiser, deixa o Murilo jogar com a bola no pé desmarcado, porque você sabe que dali não vai sair nada. Mesma coisa pro Gomes, mesma coisa pro Aníbal Moreno. Se você marca os jogadores de frente, os jogadores técnicos, aqueles que conseguem dar um drible, aqueles que conseguem escapar no espaço livre atrás da zaga, você mata o time do Palmeiras. Porque aí a bola vai ficar com o Murilo, com o Aníbal Moreno, com o Gomes, com o Giai, e esses jogadores não vão ter
condições técnicas para criar jogo. Quando a gente vai para o segundo tempo, então, a gente tem o Maurício, e aqui é importante mostrar a função do Maurício tática, né? Tudo bem, mais uma vez, fisicamente ele precisou fazer isso só durante 45 minutos, não dá para ele fazer isso um jogo inteiro, mas ele foi muito bem quando precisou dele, né? O Maurício que a gente às vezes acha que é um jogador com pouca intensidade, e não é verdade, né? Ele volta para marcar, teve momentos que ele estava na posição de um terceiro zagueiro, e não foram poucos, dá para ver aqui que tá até bem preenchido aqui a posição dele, aqui do lado do Gomes e no caso do Fuchs. O Alan jogando como um lateral ou um ala, né? Você vê, se a gente voltar aqui, a diferença de um lateral para um ala, né? Como o Alan é um pouquinho mais avançado e um pouquinho mais centralizado em relação ao GI. Por isso que eu falo, o Felipe Anderson e o Alan jogavam como alas, não como laterais, porque tem essa sutil diferença de posicionamento em campo. E foi muito bem, conseguiu ajudar nas transições. O Andréas, no segundo tempo, com muito mais gente para se associar, não por acaso, vai gerar jogo. E aí, com esse monte de gente técnica e capaz de se associar pelo lado direito do campo, o que acontece? O São Paulo ele vai se deslocar para esse lado do campo, tendo que marcar, e aí você tem o espaço para a saída do primeiro gol do Palmeiras, com uma bela jogada do Jefté em associação com, agora se eu não me engano, com o Sousa, que vai combinar no cruzamento para o Vitor Roque, que finaliza muito bem. Não é por acaso que esse gol sai. Esse gol sai porque o Abel mexeu no lado direito do Palmeiras, um lado que era composto por Giai e Veiga. Não ia sair nada com aqueles dois, né? Então por isso que eu falo, não é que o Abel melhorou o time e ganhou o jogo porque ele entendeu o jogo e fez tudo o que tinha que fazer. Não, o Abel só desfez as merdas que ele fez no começo do jogo. Isso aqui, e para quem vai aqui me acusar de engenheiro de obra pronta, é só ver todos os vídeos que eu tenho feito. Eu falo isso vídeo a vídeo. Eu falo que o Palmeiras precisa arrumar isso há muito tempo, há pelo menos 2 meses. Então é óbvio, era evidente que isso deveria ser feito. Só que para isso você precisa abrir mão da panela, você precisa abrir mão dos seus queridos, né? O Veiga não pode ser titular, o Everton não pode ser titular, né? Então é difícil para o Abel fazer isso. Você vai colocar o Alan, um jogador da base, no lugar do Veiga? Não é simples, mas tem que ser feito, né? Ou o Alan, ou o Maurício, seja lá quem for. E aí o Vitor Roque, o Flaco Lopes, mais uma grande atuação. O Sousa não teve um jogo muito relevante, porque ele logo que faz o gol ele se machuca, né, e depois ele praticamente fica isolado lá na frente, então não tem muito que analisar do ponto de vista tático do Sousa. Vamos rapidamente para o campinho, que eu quero destrinchar esse aspecto tático que eu já falei há vários vídeos, né, mas eu quero pontuar mais uma vez, porque eu não quero ser chamado de engenheiro de obra pronta, eu falo aqui há muito tempo. Do que eu tô falando, né? A partir do momento que a gente perde o Rios e a gente tem o Evangelista aqui, o Palmeiras abre mão da saída de 3 jogadores com o Giai e passa a fazer o jogo de 3 com o Aníbal Moreno. Qual é a consequência disso? Eu já falei isso 500 vezes. O Piquerez vai passar, o Giai, no caso de hoje, vai passar, né, e o Flaco Lopes vai fazer a dupla mais lá na frente com o Vitor Roque, tendo Veiga e Felipe Anderson mais centralizados. E aí o Evangelista, seja o Andréas Pereira, seja o Evangelista, vão avançar aqui para ajudar a construir esse jogo, certo? E o Aníbal Moreno vai ficar um pouco mais aqui, e beleza. O que acontece com esse tipo de jogo? Você tem 2 buracos no meio-campo defensivo do Palmeiras. E o São Paulo soube explorar isso, e era óbvio. Se você tem um cara que vai jogar contra um time e ele estudou esse time, é óbvio que você vai explorar as deficiências desse time. E todo mundo sabe que a maior deficiência defensiva do Palmeiras hoje é as costas dos laterais, porque o Palmeiras não tem volante que cubra as duas ao mesmo tempo. E aí se o Murilo sai aqui, o Aníbal Moreno tem que descer e você vai ter um volante fazendo de zagueiro. Não tem condições para isso, e nem deveria ter, né? Se o Andréas desce para ajudar na marcação, enquanto Felipe Anderson e Piquerez correm para trás, uma simples virada de jogo pega o time inteiro desorganizado. E foi isso que aconteceu o primeiro tempo inteiro. O Crespo, que é um bom técnico, não é nem um gênio, mas é um bom técnico, ele soube explorar as deficiências do Palmeiras. E aí por que eu falo que o Abel fez o óbvio no segundo tempo e nada mais do que isso? Porque o que o Abel fez? Ele tira o Giai e coloca o Alan, certo? Ele tira o Veiga e coloca o Maurício. Cadê o Maurício aqui? Quando você faz isso, simplesmente, né, e aí o Maurício ele vai jogar mais para trás, o Flaco vai estar mais por aqui e o Alan aberto, você tem
um preenchimento desse espaço do campo, de modo que o Andréas Pereira possa dar um passo para a esquerda, e aqui, né, não é mais o Piquerez, é o Jefté, que eu não sei se ele tá aqui. Você tem a possibilidade do Andréas Pereira dar um passo para o lado e ajudar na construção com o Jefté. E o próprio Aníbal Moreno vai subir um pouco mais porque não tem o que fazer, o Palmeiras precisa ir atrás do resultado. E aí você povoa justamente o espaço do campo em que o São Paulo estava jogando. Certo? O Alan ele pode subir porque o Maurício tá aqui para fazer a cobertura. A mesma coisa pro Jefté. Se ele sobe, o Andréas Pereira tá aqui. E o Aníbal tá na sobra pros dois, ou inclusive para baixar e alargar a zaga do Palmeiras. Você organiza o sistema do Palmeiras com uma simples mudança, certo? Com a saída do Giai. Isso é óbvio, era evidente que deveria ser feito. Eu falo isso há alguns vídeos. O Palmeiras não pode jogar mais com o Giai naquela posição. Ou você joga com o Giai e faz saída de 3 com ele, ou então você não joga com o Giai. Não tem como, você não pode exigir dele ofensivamente. Você, ao colocar o Giai para fazer a lateral ofensiva, você não ganha nada ofensivamente e você perde defensivamente porque você cria um buraco nas costas dele que o Gomes, já com uma certa idade, vai ter que marcar, vai fazer falta. Não por acaso foi assim que saiu o gol no último jogo, certo? No penúltimo jogo lá contra o River, certo? E aí você tem o Flaco Lopes junto de Maurício, de Alan, e aqui já não era mais o Felipe Anderson, né? E sim o Sousa, com muito mais condições de pegar essa bola e ou ter com quem se associar, ou ter espaço para jogar, uma vez que tem mais jogadores a serem marcados pela defesa já cansada do São Paulo, certo? Então o Flaco Lopes não por acaso faz um belo gol, porque ele tem espaço para jogar. O Vitor Roque vai conseguir correr mais livre, mesmo mais cansado, porque ele tem espaço. E o Jefté vai conseguir fazer a jogada do primeiro gol, justamente porque você tem um time ocupando o lado direito aqui do meio campo, de modo que você desloca o time do São Paulo e você abre espaço para fazer a jogada aqui com o Sousa, Jefté, e até chegar no gol do Vitor Roque, certo? Então, Abel Ferreira foi bem no segundo tempo? Foi bem no segundo tempo, mas ele foi bem porque ele estava arrumando as merdas que ele mesmo fez no primeiro tempo. E aí por que eu tô falando e tô insistindo nisso, né? Porque não vai ser sempre que a gente vai ser capaz de virar um jogo difícil como o de hoje. Então o Palmeiras precisa aprender com seus erros. O Abel Ferreira precisa entender que ou ele abre mão da panela, ou ele não vai ganhar nada, mais um ano. A gente não vai ganhar nada com o Veiga titular. Não tem como jogar com 10. O Veiga hoje disputa outro esporte. Eu sinto muito, mas essa é a verdade. Talvez o Veiga, mesmo 100% fisicamente, não encaixasse nesse time, porque ele não é um jogador de associação, é um jogador de transição. E o Palmeiras não é mais um time que joga em transição. O Palmeiras é um time que joga com a bola no pé e precisa de jogadores que vão potencializar a técnica de Felipe Anderson e Andréas Pereira. Que jogador é esse? É o Sousa, é o Alan, é o Maurício. Jogadores que são capazes de se associar, receber a bola de costas, fazer tabela, segurar para receber uma falta. O Veiga nunca soube fazer isso na carreira. Não vai ser hoje, não vai ser agora que ele vai aprender. Fisicamente está abaixo, mas também não é característica dele para jogar nesse time. Por isso que eu insisto que ele é um jogador para jogar, talvez, na função do Flaco, no segundo tempo em que você tem o resultado a seu favor, jogando em transição, para ele receber essa bola de cara pro gol. Ele não vai conseguir cumprir essa função. E ou o Abel entende isso, ou a gente não ganha nada. A gente vai passar da LDU, mas a final da Libertadores vai ser um jogo extremamente difícil. Se você quer disputar o Brasileirão, você precisa entender que você tem que jogar com os melhores, e não com seus queridos, não com quem já ganhou. Não é com Everton e com Veiga, é com Carlos Miguel e com Maurício, ou Alan, ou Sousa, ou Facundo, que seja, não importa. Só que não dá para ser o Veiga. Não vai ser com Murilo que a gente vai ganhar. O Murilo não oferece nada hoje em campo, infelizmente, ele precisa treinar. Quem tá oferecendo é o Fux. E eu não acho o Fux uma maravilha. Mas é ele que tá oferecendo. Uma vez que o Naves foi mandado embora, é o Fux que tem que ser titular. Então, o jogo de hoje é fantástico, é uma maravilha, a virada, a vitória, os 3 pontos, a pressão que a gente está colocando em cima do Flamengo, que já começou, inclusive quero terminar para assistir aqui o jogo, porém, existem muitos erros que não podem ser esquecidos no jogo de hoje, né? Então, eu sei que o vídeo pode ter ficado um pouco pesado, mas é porque a gente precisa entender como melhorar e o que ficar atento para melhorar, porque não vai dar sempre para ter o resultado começando tão mal como hoje. Bom, eu deixo vocês então, vou lá assistir o jogo do Flamengo e Bahia, ainda tá 0 a 0, 11 minutos e 20 do primeiro tempo.
quase gol do Bahia, inclusive. Vamos lá secar o Flamengo, né? Porque se o Flamengo não ganhar hoje, aliás, se o Flamengo perder, a gente é líder do Brasileirão. E logo depois vamos secar o Cruzeiro, um pouco mais difícil, né? Contra o Sport, mas por que não? Convido vocês para a live de terça-feira. A gente vai fazer uma live agora nessa data FIFA para falar sobre SAF no canal principal. Vamos ter o Vasco lá, já conhecido aqui de vocês, e um colega da Unicamp que estuda SAF no futebol brasileiro. Então a gente vai aproveitar a data FIFA para falar um pouco sobre isso. E é isso, por favor, mais uma vez se inscrevam no canal e me ajudem aí a crescer. Chegar pelo menos aos 500 inscritos pro YouTube entender que é um canal relevante e ele possa mandar cada vez para mais pessoas. Um abraço a todos e boa noite.